Boa noite para quem foi chegando. Chegou mais alguém? Não, somos nós. Ok. Vamos então. Primeiro nós vamos comentar um pouquinho sobre o refúgio e depois seguimos o estudo dos 6 reinos. Hoje, então, nós repetimos, né? Na terça-feira a gente já tinha feito os 30 minutos. Hoje nós também fizemos 30 minutos, 2 de 15. Aí dá tempo de a perna doer um pouco, o joelho, as costas, tudo dá uma sentida um pouco mais, né? Tá tudo bem aí, Tatiana? O corpo tá aguentando bem? Deixa eu abrir aqui, ó, mais ou menos. Eita, peraí, deixa eu abrir os microfones aqui. Pronto, agora dá para abrir o microfone aqui. E aí, Tati, me fala. Tá baixinho. Você sobreviveu? Eu não escutei o que você falou. Sobreviveu. Então tá bom. Muito bem. É isso, nós vamos seguir com essa meia hora, né? 2 de 15. Antes ainda incluímos a recitação. Essa recitação do refúgio faz parte desse desenho da paisagem sutil da mente. Ou seja, para nos inspirar. Ela é muito profunda, esse a tomar refúgio. Se algum dia, né, vocês tiverem com a proximidade de um mestre, né? Então, às vezes a gente não entende bem, mas assim a gente toma refúgio, a gente toma apoio, toma inspiração. Então, isso é uma prática dentro do budismo. Se tem um mestre que você tem uma forte conexão, você pode tomar refúgio nesse mestre. Então, você está dizendo que vai ser aluno desse mestre. Isso significa que é a sua fonte de apoio, a sua fonte de inspiração. Como é que é isso, né? Refúgio não é um lugar para onde eu me escondo, mas na hora do aperto é para onde a minha mente vai. Então, eu sempre parto para o oposto, né? Ou seja, como que normalmente a gente faz? Né? Então, isso a gente vai ver mais claramente quando pegar as 4 nomes verdades, mas normalmente nós tomamos refúgio em coisas impermanentes, numa identidade, num relacionamento. Aí o desastre é melhor ainda, quer dizer, é pior ainda, quando a gente toma refúgio em coisas materiais, como fonte de felicidade e segurança. E a gente está fazendo isso o tempo todo. Então, por isso que nós temos desejos e apegos. Ah, eu seria feliz se então eu ganhasse na Mega Sena. Opa, peraí, vamos fazer um bolão aqui? De repente tem alguém aqui que tem bom palpite. Então a pessoa, ah, ela está tomando a fonte de inspiração dela parece que se eu tivesse recursos financeiros ilimitados, tudo estaria resolvido. E ganhar na Mega Sena, então vira. Aí ela faz a fezinha e ela fica com aquela expectativa e não foi dessa vez. Né? E quando ela confere o jogo, não foi dessa vez. E é assim. Eu uso o exemplo da Mega Sena porque tem até alguns estudos que falam que não demora 2 anos para a pessoa começar a ficar mal, né? Mesmo tendo ganho da Mega Sena. Mesmo que ela siga rica, ela começa a ter sofrimentos. Ou seja, né, não resolve. E a gente, no reino humano, a gente fala assim, olha, não sei se resolve para você, mas para mim ia dar uma boa adiantada aqui nas coisas, né? A gente tem uma segurança que parece que é o recurso financeiro. E aí, se você olhar, tem pessoas que são ricas, tem pessoas que não tem problema com esse aspecto financeiro.
e elas ainda assim têm sofrimentos, têm dificuldades, emocionais especialmente, né? E a pessoa sofre. E, pô, mas não resolve, então? Ah, ele não resolve para ele, porque ele tem problema. Mas eu, meu problema é só isso. Não, não é. Não é, não é, não é. Então a gente toma inspiração nisso, né? Outras coisas mais simples. Se a pessoa tem um carro, uma bicicleta, ela tem alguma coisa, e aí alguém rouba, ou alguém quebra, pá, a pessoa fica brava, porque aquilo tornou-se, né? Não é que é, aquilo tornou-se, né, um objeto que parece que ele pode fornecer um certo conforto, uma certa questão que aí a gente toma como referência aquilo. Mas aí vem Maharaj, o Senhor da Impermanência, e bate, bate, bate. Aquilo quebra, aquilo é roubado, aquilo é alguma coisa. Por quê? Porque é um objeto que é impermanente. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente começa a olhar para o que é permanente. Porque nada que é impermanente é confiável. Então a gente fala assim, quais seriam as fontes que eu posso tomar como apoio, como refúgio, como fonte de inspiração que não são impermanentes? Então aí no budismo tem essa apresentação das três joias, né? As três joias é o Buda, o Dharma e a Sangha. E aqui eu faço questão de dizer, né? Ah, mas eu não sou budista. Nós estamos fazendo um curso que é de meditação e budismo. Então, é claro, eu estou usando a palavra budista. Mas se eu sou de outra tradição, eu posso tomar refúgio? Com certeza. Você não vai usar a palavra Buda. Eu vou tomar refúgio no quê? Qual é essa conexão que você tem? Vou tomar refúgio em Deus? Vou tomar refúgio em Jesus Cristo? Vou tomar refúgio, né, em Nossa Senhora? Eu vou tomar refúgio no caboclo, ou eu posso ser de outra tradição e ter outras entidades na qual eu me apoio, onde eu sirvo de inspiração. E isso ajuda muito, é como se a gente considerasse, né, esse poder superior. Então, ok, a gente se dirige para isso, a gente aspira que aquilo nos inspire, né, que dê uma pista. Eu acho muito bonito. É, nos 12 passos, né, dos dependentes químicos, eles reconhecem que buscam reconhecer esse poder superior e entrar em contato com esse poder superior. E, na minha linguagem, dentro do budismo, é tomar refúgio no que é mais elevado, o que está ótimo. Só que o Buda, então, significa estado desperto. A palavra Budi é uma raiz que significa um estado desperto. Então, mas ela é muito usada, parece que é uma pessoa, um ser, uma deidade, mas é que existia um príncipe na Índia, o príncipe Siddhartha Gautama, e que ficou conhecido como Buda. Então ele trilhou um caminho, atingiu o despertar, esse estado de Budi. A partir que ele atinge o despertar, então ele é chamado de Buda Sakyamuni, porque ele era da família Sakya, né? Sakyamuni. Então ele é o Buda Sakyamuni. Ele é o Buda da nossa época, considerada a origem do budismo. Mas é o estado desperto. Então, não é que eu tomo refúgio lá no Buda, que nasceu 500 anos antes de Cristo. Não é isso. Né? É mais amplo, não é um ser isolado, mas esse estado de lucidez, esse estado de despertar que o Buda Sakyamuni atingiu é igual ao estado de despertar que nós podemos atingir também. Então, nós estamos buscando isso. Aí tem um caminho. Então, no budismo, o caminho se chama Dharma. Qual é o caminho no cristianismo, né? Então tem um caminho. Qual é o caminho no espiritismo? Qual é o caminho na Umbanda? E cada um tem um caminho que leva a esse estado desperto, esse estado de maior lucidez.
tem um caminho? Ok, esse é o Dharma. Então eu vou buscar inspiração no Dharma. É como se eu lembrasse disso, né? Qual é o meu Dharma? Qual é o meu caminho? Quais são as instruções para mim atingir? É o que está no livro? Sim, é o que está no livro, mas quando tem um mestre que ajuda a gente a ler o livro, né? Então a gente vai lá, pega um livro, a gente lê. Mas quando aí vem um mestre e fala sobre aquilo, ah, mas está escrito aqui, puxa, agora que você explicou, agora eu tô entendendo. Então isso está imantado agora, né? Então a gente vê que o Dharma não é apenas a palavra escrita, mas é a compreensão da palavra escrita. Isso é o Dharma, né? Essa é uma fonte de apoio. E a Sangha? Aí é isso, tipo, hoje é quinta-feira, 7 horas da noite, e é isso aí. O que a gente já está fazendo quinta-feira, 7 da noite, né? Sentado, meditando? Pá, difícil, né? Sentar às 7 horas da noite para meditar. Complicado, a gente sempre fazendo muita coisa, né? Ocupado, alguma demanda, ou simplesmente algum lazer, já que trabalhei muito o dia. Ok, mas a gente está sentando aqui e praticando. Tem ia bater um lanchão, né? Isso, uma missão. Então, veja, é uma situação que a gente fala, pá, como é que eu, né, vou buscar inspiração, né, na sanga? Porque quando a gente se une, a gente tem força para praticar o caminho. Então, é uma energia dessa união que produz essa energia de sanga, né? O Lama dá esse exemplo como a gente tivesse vários gravetinhos, como vários palitinhos de fósforo, assim. Cada um tem uma luzinha fraquinha. A gente, por nós mesmos, a gente não tem muita força. Mas quando a gente se une, né, uau, a gente tem muita força. Né? Então, essa sensação dessa energia da união é a sanga, não é as pessoas propriamente. Então, por exemplo, o Sukhavati, quem que faz o Seb Sukhavati existir? É a Sangha. Então, a gente tem aqui um local de prática, tem um templo, tem uma área rural. Tudo isso é o quê? É a união, né, dos praticantes que conseguiu fazer, né, essa Sangha que conseguiu fazer isso. Então, ela é uma fonte de inspiração, é uma fonte de apoio. Né? Então, os seres que trilham o caminho para acessar o estado de lucidez. Essas são as fontes de refúgio. Né? A comunidade dos seres que pratica, o próprio caminho e o estado desperto, que é o estado de lucidez do qual a gente está tomando inspiração. Aí eu vou olhando, né? Eu vou olhando qual que é o meu caminho. Mas lembra, aí a gente vê assim, a gente vai purificando a noção de refúgio. Vamos olhar. Aconteceu uma desgraça, né? Na hora que acontece uma desgraça, vamos lá, não tão desgraça assim, né? Mas a gente considera assim, aconteceu, recebi uma notificação da Receita Federal, né? Pá, isso é alguma coisa. Caí na malha fina, pá, né? Ou seja, meu carro foi roubado, pá, né? Alguma coisa, falou, fez alguma coisa, pá, isso é terrível. Nessa hora, para onde a sua mente vai? Onde ela se apoia? É como se eu gosto de assim, a gente faz assim, o que o Buda faria no meu lugar? Não, né? A gente não fala isso, né? A gente nem pensa nisso. O que acontece? A nossa mente vai para algum lugar. Onde é esse lugar? Essa é a nossa fonte de refúgio. A pessoa pode se refugiar, por exemplo, na emoção perturbadora da raiva, na emoção perturbadora do apego, na competição, na comparação. Para onde a mente dela vai? Esse é o ponto. Aí no caso de uma pessoa que está com muito problema e não consegue lidar, o que ela faz? Ela vai para onde? Para a bebida? Esse é o refúgio dela? Ela enche a cara. Ou a pessoa vai comer, comer, comer. Tem gente então que, ó, o lanchão aí, ó, né? A pessoa só lancha, lancha, lancha.
né? Aí depois tem que ficar fazendo regime, né? Então, aí a pessoa toma refúgio nessa fonte de prazer da comida. Ah, se não for isso, se não for uma coisa, aí pronto, a pessoa fica mal. Não é como se ela não conseguisse, né? Tem pessoas que têm uma grande dificuldade ao passar por uma, vamos supor, uma crise financeira, de mudar o padrão de vida. Elas se endividam, né, usam o cartão de crédito, fazem um monte de coisa para o quê? Ah, não, o padrão de vida ou para não dizer que está passando a necessidade para manter as aparências. Isso tudo é porque aquilo é a fonte de segurança dela ou de felicidade. Então ela está tomando como apoio, como refúgio. Então esse é o ponto. Então tem uma dificuldade, a mente vai para lá. Ela rapidamente vai para lá. Aí você começa a olhar, mas espera aí, onde é que eu quero me apoiar mesmo? Então, por exemplo, se eu sou cristão, o que Deus me indicaria? Eu pergunto para Ele, por favor, me inspire. Eu me abro para isso, né? Não que vai vir uma voz e nos falar, né? O poder superior não vai vir, né? Tipo, alô, ó, já que você chamou, estou aqui. Agora você faça assim, assim, assado. Não é, não é isso, não vai acontecer, tá bom? Mas é isso. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, um político, e ele falou assim, não. Veja, a pessoa tem que ver os sinais, né? Eu achei muito interessante a fala dele, né? Então tinha uma pessoa que estava fazendo alguma falcatrua, alguma coisa assim meio escusa, ele disse que naquela manhã a pessoa, né, tinha procurado ele porque o pai dela tinha morrido e ela estava em sérias dificuldades e ele sabia que a pessoa estava fazendo uma coisa meio mais ou menos, né? Mas foi mesmo assim, ela foi pedir ajuda para ele. Ele só deu assim uma dica, assim, olha, você tem que olhar os sinais, né? Olha, veja o que você anda fazendo. Mas ele foi ajudar a pessoa. Então é uma coisa desse tipo. É algo que então a gente vai olhar porque se a gente tem instalado o software, né, essa programação de praticante, que a gente começa a investigar nossa mente, na hora que surge o aperto, a dificuldade, a discussão, a tensão, para onde a mente vai? Né? Então, e aí eu vou introduzir essa questão que você poderia falar assim, o que o Buda faria no meu lugar? Ou outra ser de sabedoria com que você tenha maior conexão. O que ele faria? Aí eu vou ter que ouvir um pouco mais sobre Buda. O que que ele sugere, né? Então vou ter que ouvir o Dharma. O Dharma é a palavra do Buda, né? Essa compreensão que surge da mente do Buda. Né? E a Sangha, então eu poderia olhar também para exemplos de preferência de seres que tenham grande realização, né? Para a gente falar assim, puxa, olha, esse mestre fez assim, esse mestre faz assim, eu começo a ter um referencial e não simplesmente seguir os impulsos que a minha mente vem. Então, que vem na mente. Normalmente, como nós estamos operando por uma mente dual, fixados a uma identidade, surgem, eu digo que quando acontece alguma coisa, é como uma roleta russa, a gente vai surgir em um dos seis reinos. Né? A nossa mente, pá, acontece alguma coisa e aí? Vou surgir com ansiedade? Vou surgir com raiva? Vou surgir na competição? Vou surgir na comparação? Onde eu vou surgir? Né? Então, esse é o reino específico. Mas aí, quando eu falo, não, eu tomo refúgio no Buda, eu estou lembrando de tudo isso? O que é o estado mais desperto, elevado? Tomo refúgio no Dharma, na compreensão, no caminho que vem dessa lucidez. Tomo refúgio na Sangha, na comunidade de seres que trilha esse caminho. É isso. Isso é super importante. Isso posiciona a nossa mente. A gente já fica no outro lugar. Essa é uma fonte de inspiração permanente. O Buda não vai mudar. A energia do Dharma, né?
Não vai mudar. As pessoas da sanga vão mudar, mas a energia da sanga não muda. Ela segue. Esse é o ponto. Então é por isso que eles são fontes de refúgio. E aí eu peço, né, que aqui, vocês que estão aqui agora, ou quem for ouvir isso depois, tenha essa capacidade de transferir a pessoa, aqui é um curso que a pessoa pode ser budista, ela não precisa ser budista, mas ela deveria buscar, né, essa fonte de refúgio dentro das suas próprias convicções, mas não tomar refúgio em coisas que são impermanentes. Esse é o nosso ponto. Então, a gente, como a gente está dentro dessa vo, linguagem budista, nós vamos seguir fazendo essa recitação. Então, a gente começa falando, exaltando o nome do Buda, do desperto, desse estado de lucidez, né? Falando vários nomes, né, de louvor ao Buda, e depois a gente toma refúgio 3 vezes seguida. Eu gosto muito da Monja Coen, que a gente faz uma vez, aí pode ser que a gente não está muito atento, faz uma segunda, e quem sabe na terceira a gente, yes, agora foi, né? Então a gente faz 3 vezes para ver se a coisa engrena. E aí depois a gente faz a motivação que a gente já detalhou bem. E a gente segue detalhando, né? É, e só mais uma palavrinha sobre a questão da motivação. É, a intenção principal ao praticarmos é a nossa aspiração de superarmos o nosso próprio sofrimento. E aí a gente está cada vez estudando melhor, né? Então, agora, quando eu falar esse superar esse próprio sofrimento, qual é esse sofrimento? Não é a dor de dente, não é a falta de dinheiro, não é nada disso, mas são, especialmente aqui, a gente quer significar a raiva, a irritação. Isso é fonte de sofrimento, né? Essa emoção perturbadora na mente, instalada, esse software, a ansiedade, a comparação, a inveja, a desistência, o desinteresse, a preguiça do reino dos animais, a aflição por carência do reino dos fantasmas famintos, né? Essa, essas são as principais dificuldades que a gente quer superar, né? O desejo e apego do reino humano, né? O falso contentamento, o orgulho do reino dos deuses. Então, é isso o nosso calcanhar de Aquiles que a gente está dizendo na motivação. A intenção principal ao praticarmos é a nossa aspiração de superar o sofrimento. A gente poderia substituir aí, superar os 6 reinos. Esse é o ponto. Não é o que só um sofrimento manifesto, né? Mas é um pouco mais profundo, né? É o que vai originar algumas questões externas, mas a questão principal é interna.